Amém! Graças a Deus, mais uma vez aqui juntos para comunicarmos muita paz, amor e esperança ao seu coração através da Vinde Live. Chegamos agora para ficarmos juntos até logo mais. A comunicação é minha, professor Josias Matos. Que Deus abençoe a sua vida de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Façamos uma oração para entrarmos no assunto da lição de hoje. Senhor, estamos na tua presença. Muito obrigado por esta oportunidade. Dirige este trabalho, Espírito Santo, para o louvor da tua glória e engrandecimento do teu nome. É que eu te peço essas bênçãos e te agradeço hoje para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Que bênção, que bênção. Que bênção estarmos juntos mais uma noite para falarmos a palavra de Deus, trazermos meditações extraordinárias, maravilhosas. E hoje nós iremos estudar o estudo 11, Ezequiel 38 e 39, referente à batalha escatológica, certo? A batalha escatológica. Nós iremos aqui ao texto áureo que nos diz o seguinte: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Ezequiel 39, 1. A verdade prática nos diz o seguinte: toda aparente vitória do mal é temporária. O bem sempre triunfará. Amém? Eu quero aqui trazer a você logo algo interessante referente a este estudo, certo? E é um panorama, e nós iremos trazer aqui um panorama bíblico escatológico, mas nós iremos trazer também muitas informações através de Noé e os seus filhos neste estudo, certo? Iríamos entrar em detalhes referente à visão profética de Daniel e à estátua de Nabucodonosor, certo? Mas vai ficar muito extenso este vídeo, portanto, nós iremos utilizar somente algumas informações referente a Noé. Todos nós entendemos que somos descendência de Noé, todos os moradores da terra, certo? E nós encontramos já aqui no texto áureo que nos diz o seguinte: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz. Roz, um príncipe, um governante, um líder, certo? E de Meseque e Tubal. Noé teve 3 filhos, os 3 filhos de Noé, certo? E os filhos de Noé tiveram filhos também e geraram muitas nações. Tivemos os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Nós já encontramos aqui, neste texto áureo, certo, uma referência à descendência de Noé, nada mais, nada menos do que Gog. Gog foi filho de Jafé, certo? Encontramos também uma outra referência de Meseque. Meseque, vamos ver, Meseque aqui foi filho de Jafé também, certo? E encontramos também aqui no texto áureo Tubal. Tubal, ele vem justamente, vamos encontrar de que descendência vem Tubal, de Jafé. As 3 menções no texto áureo, eles trazem menções referente a um dos filhos de Noé, certo? Jafé, Cã, né? Vamos aqui então, por Sem. Sem foi abençoado. Cã foi amaldiçoado.
e Jafé seria abençoado por intermédio de Sem, certo? Então nós entendemos sobre justamente a história de Noé, certo? Que Noé plantou a sua vinha, certo? Comemorou, tomou além da conta um vinho, adormeceu, e um dos seus filhos foi até aos seus aposentos, certo? E ali viu a nudez do seu pai. E Cã, portanto, foi amaldiçoado por ter visto a nudez do seu pai, certo? E o que acontece? Sem foi o bendito e Jafé seria abençoado por intermédio de Sem. Então, como nós falamos anteriormente, certo? Toda a humanidade é descendente de Noé, certo? Então, vamos aqui. A introdução. Ezequiel 38 e 39 apresentam uma das profecias escatológicas mais debatidas do Antigo Testamento. Este estudo examina a profecia da invasão liderada por Gog. Gog, um líder, certo? Rei de Magog, tá bom? Magog, as nações que se reunirão para batalharem contra o povo de Israel, Jerusalém, os judeus, tá bom? Analisaríamos a identidade e o plano deste inimigo, a especular intervenção divina que resulta em seu juízo completo e as gloriosas consequências desta vitória. A restauração de Israel, a manifestação da glória de Deus, as nações, certo? E o estabelecimento da sua soberania incontestável e o derramar do Espírito Santo de Deus, a plenitude de Deus, a total restauração, certo? E aí já entra também o mundo vindouro, tá bom? Primeiro tópico, a conspiração de Gog, Ezequiel 38, de 2 a 16. O capítulo 38 inicia descrevendo Gog e a sua coalizão contra Israel. Primeiro ponto deste primeiro tópico, Gog e seus aliados. Ezequiel 38, 2. Filho do homem, envolve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Rois, de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. Gog é uma figura enigmática. Ele é aqui mostrado como um líder que vem da terra de Magog. Embora não haja consenso, isto é verdade, a maioria vê Magog como povos do norte longínquo, além do Mar Negro e Cáspio, o que hoje abrangeria Rússia e Ásia Central. Eu quero dar um destaque neste ponto que, por questões geográficas, só haveria acesso a Jerusalém através do norte. Do norte. Tá bom? Então, toda e qualquer nação que se voltar contra Israel, mesmo reunidas de outras localidades do globo terrestre, o acesso será somente pelo norte. Nós não podemos, muitas das vezes, apontar as que estão no norte como que elas sejam as principais invasoras, as principais nações que se levantarão contra Israel. Elas estarão envolvidas, mas nós temos que entender que muitas nações de outras regiões, de outras localidades do planeta, e terão acesso a Israel pelo norte, pela questão geográfica do posicionamento, tá bom? Uma outra coisa que eu quero trazer a você é o seguinte: por que então eles invadirão por terra
Por que então eles terão que batalhar em terra e etc., né? Haja visto que nós temos toda uma tecnologia, né, hoje em dia. Só é uma questão mesmo para nós conjecturarmos. Neste momento, provavelmente, teremos energia escassa, não teremos a questão da internet, tá bom? Muitas coisas serão cortadas neste embate, nesta batalha, tá bom? Os GPS provavelmente não funcionarão, então é uma forma também das nações não invadirem pelo ar, mas sim por terra. E a profecia, ela constata que a invasão será por terra, tá bom? Isto aqui é só para nós conjecturarmos, certo? Embora não haja consenso, a maioria vê Magog como um povo do norte, longínquo, além do Mar Negro e Cáspio, que hoje abrangeria Rússia e Ásia Central. Gog lidera uma união de nações contra Israel. A dificuldade está em que a profecia usa nomes antigos para descrever uma localização futura, tá certo? Contudo, tem relação com nomes atuais, certo? Com descendentes daqueles povos antigos, tá bom? Vamos identificar as demais regiões mencionando ao longo do texto. Mesec e Tubal, região da Ásia Menor, atual Turquia, veja bem. Pérsia, atual Irã. Cuxi, Etiópia ou Sudão. Puti, região da Líbia do norte da África. De qualquer modo, mais que uma geografia precisa, estes povos simbolizam a hostilidade global contra Deus e sua aliança. Aqui, destas nações que foram mencionadas, certo? Todas elas têm relação com os filhos de Noé, certo? Nós vimos aqui, certo? Meseque já foi dito, Tubal já foi dito, certo? Nós vimos aqui também Cuxi. Cuxi, eu vou dizer qual é a descendência de Cuxi, para que você possa ficar entender. Cuxi vem da descendência de Cã. Embora Cã tenha sido abençoado, mas de sua descendência virão muitos que se aliarão a Magog, certo? Nós vimos aqui também Puti. Puti, ele está na descendência, vamos ver se nós nos encontramos aqui, certo? Puti. Porque, sim, Puti, ele é da descendência de Cã, certo? Ele vem da linhagem de Cuxi, ele é filho de Nisraim, Puti, da descendência de Cã, tá certo? Então, como você vê, muitas nações se aliarão a Gog, em Magog, certo? Para militarem, para batalharem, para enfrentarem Jerusalém, Israel e o povo de Deus, certo? De qualquer modo, mais que uma geografia já foi dito, então é bom vermos não apenas inimigos humanos, mas a manifestação coletiva da oposição espiritual ao Senhor Jesus e ao seu reino. É uma oposição espiritual. Não são somente poderes bélicos, exércitos, tá certo? Reunidos contra a nação de Israel e o povo de Deus. Mas é muito mais do que isso. É uma batalha espiritual contra o Senhor Jesus, contra o reino do Senhor. O reino do Senhor. Por quê? Porque o inimigo, ele antevê que no mundo vindouro, certo?
ainda no milênio, o Senhor reinará com a sua igreja sobre todas as nações. Então, o inimigo milita para justamente impedir este reinado milenar e o reinado eterno. Tá certo? Então, assim o texto nos ensina que em todos os tempos a fé enfrentará adversários. Gog também representa ideologias e sistemas que se opõem à fé em Jesus e buscam sufocar a verdade de Deus. Vemos isto em pressões culturais, perseguições e até em movimentos que negam a moral bíblica. Então é todo o desenrolar de um sistema que milita contra a igreja, que milita contra a palavra, que milita contra o povo de Deus, que milita contra Israel, o povo escolhido, tá certo? E isto envolve uma série de coisas. Isto envolve literatura, filmes, cultura, música, envolve muitas coisas justamente que vão contra a cristandade. Na atualidade, muitos daquilo que se propagam, certo? Principalmente vindo do progressismo, certo? Vindo daquilo que de ideologias liberais, elas vêm com o propósito justamente de combater a verdade genuína, o evangelho, a palavra de Deus, as profecias e justamente aquilo que acontecerá no fim dos tempos. O segundo ponto deste primeiro tópico, o plano maligno, é Ezequiel 38:10. Assim diz o Senhor Deus, naquele dia terá imaginações no seu coração e conceberás meu desígnio. O plano de Gog é claramente exposto. Eles já têm planos em seus corações, certo? É um ataque de pilhagem e aniquilação. Gog vê Israel vivendo em tranquilidade. Virei contra os que estão em repouso, versículo 11, e planeja invadi-lo, pensando em encontrar facilidade. Os versos seguintes até o 13 retratam a invasão como sendo da iniciativa do próprio Gog. A sua trama diabólica é contrastada com a paz e segurança dos israelitas, que nem sequer têm muralhas para se proteger, e que, portanto, são aparentemente uma presa fácil para as depedrações dos inimigos, né? Israel já é considerada, e nós sabemos muito bem, é uma pequena nação, uma pequena porção de terra, certo? Comparada a tantas poderosas nações que, inclusive, estão nas suas fronteiras, certo? O mal se move, mas não se forma. O mal se move, mas não de forma independente, sempre dentro dos limites permitidos por Deus. Tudo permitido por Deus, certo? Então, ao final, a conspiração inimiga não passa de instrumento para que o Senhor mostre o seu poder. Este embate se dará provavelmente no milênio, certo? Então o seu poder será extraordinário. O poder de Deus será extraordinário nesta conjuntura, certo? Então, igualmente, as crises que nos surpreendem nunca são acaso. Deus permite que enfrentemos provas para fortalecer a fé e mostrar a sua glória. Nós passamos por lutas, por privações, por provações, certo? Mas o Senhor sempre está na frente, nos orientando, o Espírito Santo de Deus, que é o nosso guia. Eis que eu irei preparar lugar, mas enviarei o Consolador, que estará convosco
todos os dias até a consumação do século. O nosso guia fiel está conosco. O terceiro ponto deste primeiro tópico, o significado escatológico. Ezequiel 38:16. E subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Embora não seja possível determinar o tempo exato, a maioria dos comentaristas acreditam que Ezequiel está antevendo a batalha do Armagedon, certo? Então, na verdade, estas batalhas elas se misturam, né? Começa, portanto, pela batalha de Gog e Magog e ela culmina na batalha do Armagedon, pois na batalha do Armagedon, Jesus prenderá, certo? A besta, o falso profeta, os anticristo, certo? Ali no Armagedon, o inimigo já foi solto e batalhou contra o povo de Deus, batalhou contra o próprio Senhor Jesus, certo? Que estará governando, certo? Com a igreja, as nações restantes, e estes serão todos presos e lançados no lago de enxofre, certo? E fogo, tá bom? Então, por isso que justamente aqui os eruditos eles entendem que também tem a ver com a Batalha do Armagedon. O forte conteúdo escatológico deste texto bíblico é reforçado pelas expressões fim dos anos, fim dos tempos, escatologia, certo? E últimos dias. A maioria dos comentaristas entendem que se trata de um evento futuro ligado ao fim da tribulação e ao retorno de Cristo em glória, certo? Muito bem. Por fim, corrobora com este entendimento o fato de que em Apocalipse 20, de 7 ao 9, João fala de Gog e Magog. 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. No 8 diz o seguinte: e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. E no 9, certo? Estamos vendo aqui os versículos 7, 8 e no 9, marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida, e desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. Na batalha de Gog e Magog, a vitória será, certo, pela ordenança, pela palavra de Deus, os fenômenos, certo, naturais darão vitória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, certo? Provavelmente Jesus somente levantará um dedo e a vitória a derrota de Gog e Magog será decretada, certo? Lá no Armagedon não será diferente, certo? Eles também serão derrotados, aniquilados, destruídos pelo poder de Deus. E nestas batalhas, muitos deles realmente matarão uns aos outros, certo? Matarão uns aos outros, aniquilarão uns aos outros, tá certo?
Então, o que nós vamos aqui adiante, o 9, que foi dito, e o fogo dos céus, porém, os consumirão. O segundo ponto, o segundo tópico nos diz o seguinte: o juízo contra Gog. A resposta de Deus à ameaça de Gog não é branda, mas sim uma manifestação do seu poder absoluto. O Senhor não apenas antevê o ataque, mas o utiliza como instrumento para glorificar o seu santo, glorioso e bendito nome. Certo? Todos quantos se levantam contra Deus, contra a palavra, contra as profecias, contra o povo de Deus, contra a Igreja Santa, o seu fim é certo. A sua derrota, ela é certa. Saiba disso. Venha para o lado do bem, venha para o lado da luz, venha para o lado daqueles que de vitória em vitória alcançarão as mações celestiais. Mesmo em meia às batalhas, nós teremos aflição. No mundo teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, venceu o mundo. Venceu o mundo jaz no maligno. O mundo está à beira da total destruição. E nós temos que estar atento a estas verdades. Tá certo? Então, o primeiro ponto deste segundo tópico, a soberania de Deus. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Isaías profetizou, Daniel profetizou, certo? Ezequiel está profetizando, Jeremias profetizou, e o povo não deu crédito à mensagem, à profecia, certo? Mataram os profetas, certo? Zombavam dos profetas. E hoje em dia, o que é que você me diz de hoje? O evangelho está sendo anunciado? O evangelho está sendo pregado? As profecias estão aqui todas para serem justamente vistas, lidas, estudadas, certo? Refletir nas profecias que se cumpriram naquela conjuntura, e muitas estão para se cumprir ainda no mundo vindouro. Nos nossos dias e futuramente se cumprirão, e elas não falharão. Então, dê crédito à palavra de Deus. Mude o seu modo de ver, o seu modo de pensar, certo? Nós temos que realmente mudar a mentalidade. Antes pensávamos como criança, como meninos. Hoje pense, reflita, analise e veja os fatos, a história, certo? A geopolítica, o que está acontecendo no mundo. Tá bom? Então, a profecia de Ezequiel mostra Gog como sendo plenamente responsável por planejar a operação e, ao mesmo tempo, demonstra que Deus o traz contra Israel. Este é um dos paradoxos bíblicos quando lidamos com o tema da soberania de Deus. Ele faz tudo o que quer sem que com isto esteja tirando a liberdade da humanidade. Não há inconsistência alguma aqui. Deus usa o que e quem ele quer e não tem que explicar absolutamente nada a ninguém, certo? O mesmo paradoxo marca o ensino de Isaías sobre a invasão assíria. Isaías 10, de 5 a 19. E a atitude de Abacuque diante da ameaça dos caldeus, certo? Então, não significa que Gog é um joguete infeliz. Olha só, ele não é um joguete infeliz nas mãos de um Deus onipotente. Porém, é imoral. Gog é imoral. Gog age livremente conforme
os ditames da sua cobiça pela conquista e pelo despojo fácil, mas por detrás de tudo no universo, especialmente no que diz respeito ao povo de Deus, está a mão soberana de Deus. Então Deus está regendo todas as coisas. Deus está com as suas mãos santas e poderosas regendo todas as coisas, o Deus soberano, que ordena todas as coisas tendo em vista a vindicação final da sua honra entre as nações. A Bíblia fala que, inclusive, olha só, por amor ao seu nome, é o nome do Senhor, é a honra do nome do Senhor que está em jogo. E ele vai justamente prevalecer, Israel prevalecerá, a igreja prevalecerá, as nações restantes prevalecerão por amor ao nome do Senhor. Certo? Por que ele destaca isso? Por que não destaca? Certo? Quem sabe por amor ao povo. Porque o povo decepcionou grandemente. O povo realmente, as nações, elas desprezam a Deus até hoje. Muitas nações, muitos povos, muitas pessoas, certo? Não consideram, desprezam a Deus, dão as costas para Deus. Dão as costas para Deus. E todo o desenrolar desta batalha, desta luta, desta guerra, deste embate, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus, que assentará no trono e destituirá o falso profeta, os falsos profetas e o anticristo, certo? Juntamente com a igreja toda transformada, toda glorificada, reinarão sobre as nações restantes. Estas nações, no milênio, continuarão ouvindo a palavra, as profecias, muitos virão e reconhecerão que só o Senhor é Deus, certo? E ali, realmente, entrarão nas bodas do Cordeiro, certo? Depois de terem passado pelo trono branco, e ali sim, certo? O Senhor reinará com a igreja glorificada, o Israel glorificado, as nações restantes glorificadas, certo? Para o reino eterno, eterno. Bendito seja Deus. E os mortos ressuscitarão primeiro, certo? E todos nós subiremos juntos. Não haverá antecipação de modo algum, certo? Todos nós subiremos juntos. Aqui que Gog imagina ser uma vitória para si mesmo. O Senhor transforma em oportunidade para a sua glória quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, certo? O segundo ponto deste segundo tópico nos diz o seguinte: confusão e autodestruição. Ezequiel 38, 21 nos traz a seguinte menção: chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Foi dito, né? A confusão será grande, grandíssima, certo? A natureza está militando em favor do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ali eles se confundirão e se matarão e se aniquilarão uns aos outros. Essa autodestruição é um padrão no juízo de Deus. Nós podemos ver em Juízes 7:22, certo?
evidenciando que o mal carrega em si mesmo a semente de sua própria destruição. Nós não conseguimos ver na contemporaneidade, certo? Muitos grupos, certo? Que hasteam bandeiras, militam, têm ideologias, certo? E quando um cai, ele derruba os outros. A delação dos demais, né? Um destrói o outro, né? Foram todos presos, etc e tal, né? Mas nesse decorrer existe muito, passam muito a mão na cabeça de muita gente aí, né? Mas só que esta é uma realidade. O mal por si se destrói. O mal por si se destrói. Ao longo da história temos visto os governos, olha só, este parágrafo lindo aqui. Ao longo da história temos visto os governos, reinos e sistemas que zombavam de Deus caírem repentinamente, assustando até aqueles que se diziam especialistas no assunto e os consideravam inabaláveis. Onde estão os imperadores? Onde estão muitos ditadores? Onde estão aqueles que dizem, não, eu não quero Deus, eu não quero o céu, certo? Eu vivi para ver governante no dia da sua posse colocar a Bíblia de lado e não fazer o juramento com a mão em cima da Bíblia. Olha só o que eu vi, né? Deus me manteve de pé para me ver esta aberração, este escândalo. E olha que esses se dizem cristãos. Então nós vemos o sistema, eles estão com os seus planejamentos. Os seus planejamentos são os seguintes, né? Não, vamos criar aqui só um governo, só uma moeda, só uma religião, certo? Vamos aqui promover a guerra e vamos nos apresentar como os salvadores da pátria para estabelecer a paz mundial. Esses são os planos que eles estão articulando nos bastidores, nos grandes, aqueles que fazem parte dos grandes staffs mundiais, certo? São multibilionários, eles fazem investimentos para que os seus planos venham a ser efetivados. Tudo vai ser frustrado. Tudo. Sabe por quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado através destes que se levantam contra o Deus único e verdadeiro. O Deus único e verdadeiro. Não há outro Deus. Não há outro Deus, senão o nosso Deus. Saiba disto, certo? Nunca devemos temer nada, seja pressões culturais, ameaças ou oposições, pois Deus é o justo e perfeito juiz que ao seu tempo julgará os arrogantes. Você vê os arrogantes falando na mídia, cada manifestação, cada aparição desses destituídos, desses possessos, desses que se dizem governantes e estadistas, cada aparição na mídia é com arrogância, é desafiando, é zombando, é criticando e não honra o povo, não honra a nação, certo? Quebram as nações, destroçam o povo, o trabalhador, a dona de casa, o pai de família, certo? A corrupção arrasando a economia, certo? Desses governantes arrogantes. O terceiro ponto deste segundo tópico: saberão que eu sou o Senhor.
Ezequiel 38, 23. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer os olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Saberão que eu sou o Senhor. A vitória de Deus contra Gog não será apenas para salvar Israel, mas revelar sua glória, por amor ao seu nome, certo? Seu poder e sua santidade. Será mais uma vez um juízo pedagógico para que nós venhamos aprender. Aprender. Aprendamos agora com as profecias. Vamos aprender com a palavra. Vamos meditar na palavra. Vamos aprender antes que seja tarde demais. Veja este estudo como um ensino pedagógico para que nós venhamos aprender, certo? Em termos pessoais, nossas vitórias também são oportunidade do mundo ver que é Deus e reconhecer o seu poder. Nós caminhamos, como falei anteriormente, de vitória em vitória. Isto glorifica o nome do Senhor através das nossas vidas. Isto glorifica o nome do Senhor através da sua vida. Venha para o lado da vitória, certo? Não é só vitória, nós temos batalhas, nós temos lutas, nós temos dificuldades, mas, acima de tudo, a esperança e servimos a um Deus vivo e verdadeiro, todo-poderoso. Muitas vezes, quando Deus nos concede uma vitória, seja na vida espiritual, familiar, ministerial, ou até mesmo em situações do dia a dia, somos tentados a pensar que isto é uma espécie de selo, de provação da nossa santidade. Como se vencer automaticamente significasse que estamos mais puros, mais justos ou mais merecedores diante de Deus, ou melhor do que os demais. Porém, a Bíblia nos mostra que não é assim. Não é assim. Nossas vitórias hoje não são troféus para exibirmos como prova de uma espiritualidade superior. Nós não somos superiores a ninguém. Não somos superiores a ninguém. A glória de Deus sobre nós, o nome dele é glorificado, a misericórdia de Deus, a soberania de Deus, a graça de Deus sobre nós, é isto que nos faz vencedores. Elas são oportunidades de testemunhar a fidelidade, o poder, a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Temos que entender isto. Muitas pessoas atribuem as suas vitórias, as suas conquistas, as suas aprovações, levantam como troféu e atribuem a sua força, a sua sapiência, certo? As suas influências, os seus recursos, o seu dinheiro, hein? Muitos atribuem isso. São muito bem-sucedidos por causa da sua capacidade. Estudaram, se formaram, o seu doutorado, o seu mestrado, hein? Reflita sobre esta verdade, presta muita atenção. Se o ar te faltar 5 minutos, 10 minutos, quanto tempo lhe restará de vida se o ar lhe faltar? Quem garante o ar que respiramos? Certo? Nesta madrugada, ao deitar, ou qualquer hora do dia, quando você deita, você coloca o seu ouvido no travesseiro e você pode ouvir o pulsar do seu coração? E se ele parar? Quem garantirá que você sobreviverá? Certo? Então você tem que ter muita humildade e muita gratidão pela misericórdia, infinita misericórdia de Deus em nosso favor. Quando vencemos uma luta, quando superamos um obstáculo ou recebemos uma bênção inesperada, não devemos nos encher de orgulho espiritual, mas de gratidão.
mar de gratidão. Eu ando pela cidade e eu olho algumas mansões, eu, eu contemplo alguns arranha-céus, eu vejo muitos bons carros andando, correndo pela avenida, certo? Nós podemos ver também muitos negócios bem-sucedidos na cidade, nas metrópoles, certo? E eu penso, provavelmente essas pessoas, elas devem andar de joelhos por tantas bênçãos alcançadas, por tantas vitórias, por tanta prosperidade, por tanta riqueza. Mas é absurdo, é surpreendente sabermos que muitos desses são ateus. Muitos desses não acreditam em Deus, acham que foi a sua força no seu braço. E no momento do abrir e fechar dos olhos, e no momento da passagem, e no momento do falecimento, hein? Para onde essas pessoas irão? Para onde nós iremos? O que nos resta? O que nos aguarda na eternidade? Pense nisso. Reflita nisto, tá bom? Iremos aqui para o terceiro tópico, a vitória final. Ezequiel 39, 21 a 29. Ezequiel 39 nos apresenta a batalha final, um confronto de dimensões espirituais que representa o clímax da oposição a Deus e ao seu povo. A profecia descreve a investida avassaladora de Gog contra um Israel vulnerável, indicando uma aniquilação quase certa. A vitória, contudo, não depende de estratégias humanas, mas da ação soberana do Senhor, que intervém diretamente com o juízo sobrenatural para aniquilar o inimigo, provando que o triunfo sobre o mal é uma obra sua total e definitiva. E definitiva. A arrogância do homem que acha e diz: não, eu estou bem, eu vou bem, eu estou no poder, eu estou governando, eu estou ditando as regras, eu sou inabalável. Eu sou inabalável, certo? O que acontece? O juízo virá sobre esses arrogantes. E todas as vezes que nesse cenário, nesse cenário, eu sempre digo assim, olha, o bem sempre prevalecerá sobre o mal. E sabe que as pessoas muitas das vezes me dizem nas redes sociais? Ai, olha, mais uma vitória de quem está aplicando a injustiça, mais uma vitória de quem está ditando as regras, né? Mas eu continuo dizendo, o mal não prevalecerá, o mal não prevalecerá, o bem vencerá, o bem prevalecerá, certo? E a queda desses arrogantes, ela é certa, tá bom? O primeiro ponto deste terceiro tópico diz o seguinte: o conhecimento de Deus, Ezequiel 39, 21, manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. É a mão de Deus. É a poderosa, potente mão de Deus. O Senhor promete que seu juízo será testemunhado por todas as nações. Por todas as nações. Certo? Muitas nações que se reunirão com Gog
Muitos povos destas nações não são a favor desta batalha. São contra. São contra. Certo? E eles terão misericórdia. A misericórdia de Deus os alcançarão. Os seus governantes, o poder bélico, a sua força militar, ela irá para o campo de batalha militar contra o povo de Deus, Israel, e etc. Entendeu? Mas muitos dos moradores destas nações não são a favor desta afronta. Muitos moradores destas nações não são antissemitas, certo? Portanto, estes serão alcançados por misericórdia, inclusive aqueles que não aceitarem a marca da besta estarão no milênio e serão alcançados pela misericórdia de Deus. Por quê? Estes fugirão para o deserto com a noiva, certo? E eles serão poupados, e estarão no milênio, certo? E ouvirão a palavra, testemunharão do poder, da grandeza, da autoridade, do governo de Cristo e a sua igreja. E estes se renderão ao Todo-Poderoso, ao nosso Deus. Que bênção, né? Haverá profecia no milênio e muitos se renderão ao Senhor Jesus naquela ocasião. O mundo inteiro verá a sua santidade e poder, e não restará dúvida de que ele é rei. O triunfo sobre Gog aponta para a submissão futura de todos os povos, a autoridade divina. Todos os povos estarão debaixo da autoridade divina. Se antes havia dúvida, agora não haverá. Deus é o Senhor sobre todas as nações e povos da terra. Nesta conjuntura, no milênio, em que o anticristo assentará no trono, no templo, que será construído literalmente, certo? E quando ele demonstrar qual o seu papel, o que de fato ele quer, certo? O povo de Israel reconhecerá e o Senhor se manifestará, arrancará do trono, certo? O anticristo e reinará e todo Israel o glorificará e reconhecerá que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Cada vida transformada e cada testemunho de fé anuncia que a promessa está em cumprimento e que Deus está se revelando às nações. Apoiemos missões, apoiemos aqueles que apregoam o evangelho, apoiemos aqueles que têm realmente o chamado, a responsabilidade, certo? De anunciar as boas novas de salvação, evangelizando os povos. Vá também, pregue, fale, evangelize, utilize as redes sociais para falar do amor de Deus, para falar do evangelho, principalmente nos engajamentos pessoalmente em falar de Jesus, né? Vamos nos enganjar, vamos nos envolver, vamos nos aplicar. Nossa vida é um instrumento que Deus quer usar e tem usado e usará muito mais. Você é um instrumento de Deus, onde quer que você esteja, em casa, com a família, no trabalho, no escritório, na faculdade, na escola, na rua, no transporte coletivo, nas filas. Você pode falar, certo? Uma palavra. Jesus te ama. Eu fui transformado e o Senhor quer transformar a sua vida. Não é por muito falar, mas é pela ação do Espírito Santo de Deus, certo? O segundo ponto deste terceiro tópico, o arrependimento de Israel. Ezequiel 39, 22. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Israel, antes disperso por seus pecados, agora reconhece a fidelidade de Deus. O exílio não foi abandono, mas disciplina.
o Senhor restaurará seu povo, mostrando que o seu amor é maior que a rebeldia deles. O amor de Deus é maior de qualquer rebeldia. Nós também podemos experimentar quedas e disciplinas, mas Deus nunca nos abandonará. Ele usa até os momentos mais difíceis das nossas vidas para nos chamar ao retorno, para nos chamar de volta, para nos converter da meia volta e voltar ao primeiro amor, certo? Essa promessa nos dá segurança. Sempre há perdão e restauração para quem se arrepende e volta ao Senhor. Não há pecado que Cristo não possa perdoar. Não permaneça no pecado. O pecado só é prejuízo. O pecado só leva à morte. A morte. Arrependa-se, volte, confesse seu pecado e ele vai restaurar você. Tem restaurado muitas vidas e tem muitos para serem restaurados. Sejam dos tais. Aleluia. O terceiro ponto deste terceiro tópico, o derramar do Espírito Santo. Em Ezequiel 39, 29, já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. O ponto culminante é a promessa do Espírito derramado sobre Israel na restauração de todas as coisas, tá bom? Restauração de todas as coisas. A restauração não é apenas política ou territorial, mas espiritual. Não se trata apenas de proteção externa, mas de transformação interior. Aquilo que os homens, a política e a ciência não podem fazer, o Espírito faz. O Espírito está pronto para agir. Abra o seu coração. Diga assim, Espírito Santo, entra no meu coração, entra na minha casa, entra na minha vida. Dirige os meus passos, Espírito Santo. Eu me arrependo das minhas transgressões, dos meus pecados. Eu sou fraco e preciso do teu auxílio, da tua ajuda. Abra o seu coração, converse com o Espírito Santo. Clame por ele nas horas mais difíceis da sua vida e ele lhe atenderá, te ouvirá, te abençoará. Em o nome do Senhor Jesus. Em Cristo, esta promessa já começou e se cumpre. O Espírito Santo habita na igreja, guiando, consolando e transformando vidas. Sua presença é a certeza de que nunca estaremos sozinhos e que Deus cumpre sua palavra até o fim. A igreja não pode depender de recursos humanos, sejam quais forem, mas do poder do Espírito que já foi derramado e a sua plenitude será derramada ainda muito mais em nossas vidas. Aprendemos que as maiores batalhas da vida são espirituais e que nenhuma força do mal prevalece contra o povo de Deus. Cada luta é uma oportunidade de glorificar a Deus e mostrar ao mundo que Ele é soberano. Glória a Deus por este estudo extraordinário, maravilhoso, abençoador. Digam amém aí. Graças a Deus. Eu quero trazer aqui para vocês algumas curiosidades rapidamente, tá bom? Você sabia que todos os envolvidos nessas batalhas, Gog e Magog, Amargedon, eles sabem exatamente os seus papéis? Eles sabem, porque eles sabem de quem eles descendem. Eles sabem quais foram as suas raízes. E eles, muitos deles, realmente, por orgulho, por ódio, por raiva, por serem atribuído a eles maldições, eles se levantarão mesmo. Eles sabem os seus papéis. Nenhum dos envolvidos entrarão por acaso ou desavisados. Todos sabem o que farão, certo? Uma pergunta:
Você sabe de quem você é descendente? Eu sei que todos aqui, por Cristo, por Cristo, pelo Messias, pelo Salvador, fazem parte, foram chamados e estão debaixo das tendas de Sem, das tendas de Sem. Embora muitos estejam debaixo e façam parte de, vamos aqui ver aqui, de Jafé, mas muitos que fazem parte da descendência de Jafé são abençoados por intermédio de Sem. Isso é bênção. Glória a Deus por isso. Todos somos descendentes de Noé. E por sermos descendentes de Noé, somos descendentes da sua linhagem. Certo? Então, nem todos, eu vou dar aqui alguns lugares, alguns países, alguns nomes, nem todos no Irã aprovam as iniciativas dos seus líderes, certo? Nem todos na China aprovam as decisões, as iniciativas dos seus líderes. Nem todos na Rússia, certo? Aprovam muitas iniciativas dos seus líderes, certo? Nem todos no Brasil aprovam as iniciativas, as tomadas de decisões do seu líder, dos seus líderes, daqueles que militam contra Israel, daqueles que militam contra os judeus, daqueles que se dizem ser cristãos, mas mentem, certo? Militam contra a igreja. Como é que essas pessoas militam contra a igreja? Criando leis. Criando leis que vão contra o genuíno evangelho, a palavra inerrante, a palavra genuína de Deus. Eles criam leis. E por incrível que pareça, muitas pessoas o seguem. Por incrível que pareça. Chegamos no final desta programação. Que Deus abençoe as nossas vidas de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. E amanhã, provavelmente, nós veremos a glória do Senhor volta para o templo. Esse estudo de amanhã está extraordinário, certo? E na sequência virá o Rio da Vida e da Nova Cidade. O Senhor está ali. Esta lição estarei dando lá na nossa igreja, Assembleia de Deus Maranata, Rua 6, quadra 42, número 212, Promorá, Maracangalha. Aqui eu quero abraçar o meu pastor Denilson Garcia e todos os pastores e esposas lá da nossa igreja, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, em o nome do Senhor Jesus. Voltaremos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Ao Deus eterno, imortal e invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau. A paz do Senhor.